Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos aqui de volta para trazer um texto e vamos falar de fé hoje. Como que anda a sua fé? Como que anda a sua motivação? Como que anda o seu contato com a sua divindade interior e como anda a sua fé no Deus Criador, na força, na potência máxima que nós temos. Eu há um tempo tive contato com uma história a respeito da conexão de Ezequiel sobre suas dúvidas quando ele precisava de um exército e ele estava sem esse exército. Eu ouvi essa história de um amigo evangélico há muito tempo atrás. E hoje, revirando alguns papéis e lendo algumas anotações do passado, encontrei um dos cadernos em que havia o registro dessa conversa, das reflexões que eu fiz à época, e resolvi construir, a partir destas anotações, construir um texto, construir uma história de um jovem e de um velho que se encontram no parque para a gente refletir um pouco. Ele é basicamente sobre fé. E esse assunto é importante nesse tempo que nós estamos agora, por conta desta quantidade de informações, de notícias, muitas vezes de falsas notícias, fake news, que é o termo mais utilizado hoje em dia, que nos confundem e que nos fazem, nesta confusão, em meio a esta confusão toda, perder a fé. Perder a fé na nossa capacidade de realizar, de raciocinar, de refletir, de ter iniciativas, de criar novas possibilidades para a nossa vida e também nos faz titubear na relação da fé que nós podemos ter com Deus. Vocês que acompanham o canal já sabem, eu tenho uma visão de vida, uma visão de contato, e na minha concepção Deus é o todo. Não existe nada além dele. Nada, absolutamente nada. Qualquer coisa que esteja nesta concepção separado de Deus é ilusão, é ego. E por ser ego, ele vai tentar nos derrotar, entre mil aspas, a todo custo, de toda forma. Então, o texto ele vai um pouco nesse sentido. É um jovem preocupado e desestimulado com tantas conturbações da sua vida e que acaba se relacionando com um velho que traz algumas reflexões para ele. Como anda a sua fé? Como anda a sua conexão com o divino? Como anda a sua mente em meio a esse caos todo? Você tem parado e feito silêncio, desligado todas as suas conexões das mídias sociais e feito silêncio, tem internalizado o seu poder interior? Isso é importante porque diariamente nós precisamos desse alimento de silêncio para efetivamente causar e trazer uma reflexão para a nossa vida, ou pelo menos para pacificar a nossa vida. E lembrando que as notícias falsas, elas trazem um potencial muito grande de criar medo nas pessoas. Porque na medida em que você acessa a mídia tradicional ou as próprias mídias alternativas e se liga nestas informações de medo, e eu não estou dizendo para você negar os cuidados que são necessários, principalmente nesse momento que nós estamos passando, mas na medida em que você se conecta a estas energias que são proliferadas a partir destas informações, e principalmente a energia do medo, no meio espiritual a gente sabe que os obscuros se alimentam do medo. E se eles se alimentam do medo, eles vão gerar mais situações para que você tenha mais medo e se perca no meio desse caminho. Fica aqui o meu convite. Ouça o áudio, eu vou tirar a imagem e vou colocar apenas o áudio, para que você ouça essa pequena história e no final dessa história eu volto para a gente conversar um pouco mais e termos algumas reflexões. E aí eu gostaria que você fizesse os seus comentários. Eu estou aqui fazendo um processo de readaptação a esta nova modalidade e pode ser que em algum momento eu tenha algumas falhas. Se eu errar, me diga. Eu vou buscar efetivamente fazer as correções e trabalhar no sentido de melhorar cada vez mais esse material que estou produzindo por aqui. Beleza? Fique aí com o nosso áudio e daqui a pouco a gente volta para conversar um pouquinho mais.
Certo dia, um jovem cheio de dúvidas e questionando a própria existência de Deus, caminhava nas imediações de sua casa. Despretensiosamente entrou num parque e serenamente passou a observar as folhas das árvores, as flores, os pássaros ainda que davam seus voos rasantes de um lado para outro. Nesse caminhar, aproximou-se de um banco onde estava sentado um velho, aparentemente um morador de rua, todo maltrapilho, que descascava tranquilamente uma laranja. Ele, embotado em seus pensamentos e quase expressando sua repugnância, fez menção de desviar seu caminho, quando foi surpreendido pelo sorriso desdentado do homem que lhe ofereceu um naco de sua fruta. Ele ficou sem jeito e disse que não queria. O velho insistiu e disse que sua mão estava limpa e que ele não teria outra oportunidade de provar uma fruta tão deliciosa. O jovem, compreendendo a ironia do velho, soltou um sorriso sem graça e disse, ainda inseguro, que estava com pressa. O homem então levantou-se, aproximou-se do jovem, colocou a sua mão em seu ombro e o convidou a sentar. Algo hesitante, o jovem caminhou em direção ao banco e aceitou o convite. Você me parece um pouco tenso. Algo o preocupa? Questionou o velho. Sem entender o motivo, o jovem começou a abrir seu coração e contou a aquele velho suas preocupações. Sabe, hoje em minhas orações conversei com Deus. Disse a ele que tudo parecia tão incerto para nós, que o mundo de repente ficou tão assustador, que o medo parece que tomou conta dos nossos corações e que estávamos cansados, preocupados e aflitos. Nós desejávamos ansiosamente uma resposta imediata e positiva vinda dele, para que nossa alma se acalmasse e tudo pudesse voltar a ser como era antes. O velho não entendeu o que ele quis dizer com tudo voltasse a ser como antes. Muito curioso, ele questionou, mas o que você quer que seja igual? Por que você quer que tudo volte a ser como antes? O tempo não caminha para frente? As coisas não se renovam? O jovem, ainda sem entender, ficou em silêncio. Nesse momento, o velho, fazendo uma expressão de serenidade e sabedoria, disse a ele: que bom que você ainda consegue falar com Deus, principalmente neste tempo em que estamos o tempo todo conectados, mas longe de todos o que amamos, e principalmente muito distantes do Criador. Sutilmente, o velho, agora demonstrando uma face iluminada, começou a falar. Lembro-me de uma história que eu ouvi há muito tempo, e me parece que ela está na Bíblia. É sobre Ezequiel. Quando Deus, em espírito, o levou a um vale onde havia um grande número de ossos secos, ele perguntou se poderia reviver aqueles ossos. Ezequiel solenemente lhe respondeu: só tu o sabes, Senhor. E o Senhor, então, mandou que profetizasse sobre aqueles ossos, para que eles se juntassem e neles houvesse vida novamente. E assim aconteceu. Daqueles ossos formou-se um grande exército, e Deus lhe disse: estes ossos são toda a nação de Israel. E finalmente mostrou para Ezequiel que quando ele ordena, o milagre acontece, e que bastava Ezequiel abrir a boca, profetizar em nome dele, que o impossível aconteceria, e um grande exército se formaria, trazendo a Israel nova esperança. O velho aproximou-se do jovem e colocou sua destra sobre seu peito, e disse com segurança e sabedoria em comum: o que eu quero que você entenda é que há esperança para nós, e que a fé exercida por nós, mesmo diante das dificuldades, é transformadora e pode trazer vida e restauração a tudo que parece não ter mais jeito para nós. Não falo só da nossa situação atual, mas de todas as áreas de nossas vidas. Ezequiel profetizou porque acreditou,
E nós podemos fazer o mesmo. Profetize, mas profetize agora. Profetize cura, prosperidade, profetize reconciliação, restauração, profetize a renovação, profetize portas abertas, mesmo diante das dificuldades que estamos enfrentando. Profetize que o milagre é Deus que faz, só Ele sabe o que é bom para nós. Olá, estamos de volta aqui para conversar um pouquinho mais a respeito deste texto, deste áudio que você acabou de ouvir. Apenas para situar historicamente ou na referência bíblica, este trecho a respeito de Ezequiel, ele se passa, você pode encontrar esse trecho, no capítulo 37, versículo 2 e 3, que fala exatamente desta experiência de Ezequiel, desta visão que Ezequiel teve na presença de Deus. Segundo o relato bíblico, o povo judeu nesta época estava sob o jugo do Império Babilônico. E já não havia mais esperança para os judeus, na concepção deles, naquele momento, de que o povo judeu pudesse se libertar. Havia muitos anos que eles estavam assim. E aí o que fica, na verdade, como a expectativa, como um trabalho em relação a essa experiência de Ezequiel, é que Deus fomenta a fé no coração de Ezequiel. Através desta visão, ele começa a dizer para Ezequiel que tudo aquilo que ele efetivamente profetizar, ele vai obter. Primeiro, ele faz com que Ezequiel profetize sobre os ossos, para que aqueles ossos ganhem carne e se movimentem. Há um segundo momento nesta passagem que ainda, apesar de já ter carne e os corpos estarem em pé, eles não tinham vida. E Deus pede novamente a Ezequiel que ele profetize novamente para que aqueles corpos ganhem vida, e Ezequiel profetiza e aqueles corpos passam a ganhar vida. Tem um conceito cabalístico, naturalmente. Os cabalistas, segundo a tradição, têm uma série de pronúncias que eles utilizam para criar corpos com vida. Mas não é o momento desse trabalho. Eu acho que tem um estudo profundo que precisa ser feito aí. Aqui tem um mistério, e vamos trazer só para o âmbito da fé. Quantos de nós, eu, você e pessoas que você efetivamente conhece, se deixam levar pelas dificuldades e deixam de acreditar no seu próprio potencial? Porque nesta visão, Deus, ele mesmo poderia ter criado esse exército tão necessário para aquele momento histórico de Ezequiel. Ele mesmo poderia ter, através do seu poder, através do seu verbo, ele poderia ter criado. Mas ele prefere, se é que a gente pode falar desta forma, que Ezequiel profetize, sendo ele um filho de Deus, feito à imagem e semelhança de Deus, criado à sua imagem e semelhança. Ele ordena que Ezequiel profetize e Ezequiel obtém êxito naquilo que ele está profetizando. Se a gente buscar outras referências na Bíblia, através de Jesus Cristo, quando é uma passagem simbólica, e eu gosto muito particularmente dessa passagem, porque ela reflete um momento de fé, e não há que se questionar, de Jesus Cristo quando ele vai fazer a ação de ressuscitar Lázaro. Antes de que o processo acontecesse, antes dele mandar remover a pedra, ele diz, naturalmente, Pai, faço isso para que os homens conheçam a sua glória, e agradeço por ter atendido meu pedido. Alguma coisa parecida com isso. Veja, é o princípio da fé demonstrando que é possível ao homem realizar aquilo que ele quer realizar. Na lei da atração, e a gente vai ver isso daqui a algumas semanas, que eu estou finalizando o curso As 7 Leis Espirituais do Sucesso, de Deepak Chopra, a gente também vai observar isso. É o princípio efetivo de saber que nós
temos dentro de nós todas as potencialidades para realizações. Ezequiel, então, nesta experiência nos traz a reflexão para que nós possamos acreditar que nós somos capazes, através da nossa fé, através do acreditar, que nós podemos realizar aquilo que nós viemos para fazer. Isso é fundamental, isso é importante. Então, hoje, na medida em que você tiver tempo, ou na medida em que você puder criar este tempo, tire um tempo, um momento específico para você. Recolha-se em silêncio, para que você possa se conectar com o seu poder sagrado de realização. Manifeste em si aquilo que você deseja fora. O poder de realização ele acontece primeiro dentro da gente, através da criação da fé que a gente tem. Eu sou capaz, eu sou. Você tem aqui no canal alguns vídeos que eu sempre vou colocando eu sou o que sou, eu sou. O Deus eu sou, que habita em nós, realiza absolutamente tudo aquilo que a gente necessita que seja realizado. Eu espero que essa seja hoje uma palavra de esperança, uma conversa, um bate-papo efetivamente, para que você reforce a crença na sua capacidade de ser, na sua capacidade de realizar. Passamos por momentos de turbulência, mas os momentos de turbulências são ótimos porque eles fortalecem os nossos músculos. E quanto mais resiliente, quanto mais persistente nós formos, certamente nós sairemos fortalecidos desta situação que vivenciamos neste momento, ou de qualquer outra situação que a gente viva. Se você observar também no meu canal, tem um pouco da minha história, tem um Mini Doc Brasil, um vídeo que já tem alguns anos que tá no meu canal, que conta um pouco da minha história. Eu já caí, já levantei, já caí, já levantei, e isso foi me fazendo, como alguns amigos me chamam, de casca dura. Você vai criando uma espécie de couraça, não que você fique invulnerável, não é isso, mas você fica mais resiliente e você aprende, a gente aprende, eu aprendi a como criar de situações velhas um novo e de situações novas um novo. Então eu espero que neste dia, neste final de noite, você possa se conectar com a fé que eventualmente você tenha perdido. E se você não perdeu, que você reforce a fé no seu poder interno, sempre em conexão com o poder supremo, com o poder de Deus. Não existe fé fora de Deus. Deus é o todo, Deus é a única evidência, é a única criação, é a única coisa, entre 1000 aspas, por favor, que existe. E Ezequiel demonstra, através dessa passagem que a gente acabou de especificar, ele demonstra efetivamente que ele, na crença daquilo que Deus está pedindo, ele criou um exército que foi capaz, anos depois, de libertar o povo, os hebreus, libertar todos os judeus do jugo dos seus algozes babilônicos. Tá bom? Deixa os seus comentários. Se você gostou, curta. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. E se puder, compartilhe esse vídeo, acho que vale a pena, para que a gente possa ter mais essas reflexões. Receba o meu abraço, paz profunda, e que o Cristo que habita em mim saúde o Cristo que habita em você. Fica na paz.